Graça e paz a todos. Queridos irmãos, vamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o texto que nós vamos analisar está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 6, que diz assim: Não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando vos despedacem. Bom, o que o Senhor Jesus ele estava querendo dizer para os seus discípulos, para aqueles que estavam ouvindo ali o seu ensinamento? Ele vai falar para eles, irmãos, uma lição muito importante. Eu acredito que não era importante só para eles, é importante para nós também, nos nossos dias, observar o ensinamento do nosso Senhor aqui nesta passagem. Para nós entendermos o que Cristo ele queria passar para os seus discípulos, a gente vai ter que entender como eram os cães, né, na época de Cristo, e como as pessoas também viam os porcos na época do Senhor. À base de alguns estudos, pessoas chegaram ao conhecimento que na época do Senhor Jesus, os cães que andavam pelas ruas das cidades não eram esses cães domésticos que nós temos, né, educados, não. Eram cães selvagens que andavam em bandos, eram cães que reviravam lixo, eram cães violentos que voltavam e atacavam as pessoas, assim também como os porcos também. Eram animais selvagens que também atacavam as pessoas. Então, quando Jesus ele vai fazer esta aplicação para não jogar coisas santas aos cães e nem pérola aos porcos, aqui o Senhor está falando sobre valores espirituais, né? A pregação da palavra, o evangelho, o ensinamento do evangelho. Por quê? Porque, meus irmãos, essa linguagem do nosso Senhor aqui é uma linguagem figurativa, né? É lógico que Jesus não estava falando que as pessoas iam pegar coisas consagradas e iam num canil, ou iam em um chiqueiro, né? Ou no meio das matas, no meio dos porcos. Não era essa a mensagem que Cristo quis passar. O cão e o porco aqui é uma linguagem figurativa, mostrando que são pessoas o quê? Pessoas cruéis, pessoas, irmãos, que se voltam contra as coisas de Deus. Aqui, lançar coisas sagradas, pérola, a estes animais, é o Senhor falando para não ser gastado o tempo falando de Deus, falando da palavra, pregando o evangelho para pessoas que com dureza de coração e com maldade no seu coração se volta contra a palavra ou que ministrada, né, podemos dizer assim, aos seus corações. Nós vamos ver que Jesus ele vai dizer que não é para fazer isso. Por quê? Porque o coração endurecido das pessoas faz com que as pessoas, muitas das vezes, além de não ouvir, possa ainda intentar mal contra as pessoas. Jesus está falando aqui que os porcos e os cães, além de não entender o valor das coisas sagradas e nem entender como que as pérolas são valiosas, além deles não entenderem e pisarem, eles ainda iam atacar as pessoas que lançassem para ela essas coisas valiosas, né? Elas não entenderiam o valor de nada que estava sendo lançado para eles, eles ainda atacariam as pessoas. Existe uma tradução da Bíblia que diz espedacem, outras falam firam, né? Então aqui está falando que esses cães e esses porcos, quando as pessoas tentavam dar coisas para eles, coisas boas, eles não entendiam e ainda espedaçavam as pessoas que tentavam lhe fazer o bem. Trazendo então para o lado espiritual, Jesus está dizendo que existem pessoas que não adianta perder tempo lançando a palavra, pregando para eles. Por quê?
porque a dureza do coração vai fazer com que eles não ouvem, e por sua natureza pecaminosa e má, ainda vai fazer com que essas pessoas intentem mal para as pessoas que querem só o bem delas, né? Nós vamos ver que durante todo o período da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver que pessoas más sempre rejeitaram, perseguiram e se voltaram contra pessoas que sempre quiseram o bem delas. Jeremias é um profeta que é um exemplo. Jeremias, ele só queria o bem da nação de Israel. Quando ele pregava o arrependimento para a nação de Israel, para o povo de Deus, não é porque ele era mau, não é porque ele queria o mal de Israel. Na realidade, ele sabia que essa nação seria punida caso não se arrependesse. Porém, as pessoas o interpretaram mal e se levantaram contra a vida dele. Isso vale para Elias, que também sofreu isso, Micaías, Amós. Nós vamos ver que vários profetas do Antigo Testamento receberam a reprovação das pessoas e ainda tiveram suas vidas ameaçadas, né? E quando Jesus ele começa o seu ministério, quando Jesus ele traz esse ensinamento, Jesus já tinha passado por algumas rejeições também. Analisando a vida do Messias, do nosso Senhor, em uma ordem cronológica, para você entender o que eu vou estar passando aqui agora, você só vai entender se você estudar o Evangelho em ordem cronológica, seguindo os acontecimentos dos fatos. Se você ler só um Evangelho, você não vai entender. Se você ler o outro Evangelho e não ler as demais passagens paralelas, você também não vai entender. Mas quando a gente lê em ordem cronológica, né, existe hoje materiais que nos dão esse suporte, e eu mesmo uso materiais de suporte de ordem cronológica, facilita para a gente entender como começou o ministério do Mashiach, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Jesus, a Bíblia vai dizer que ele cresce em Nazaré, ele vive em Nazaré. Porém, depois do batismo no rio, ele vai para a Galileia. E na Galileia ele vai para um casamento, ele faz milagre ali, o seu primeiro milagre. Depois a gente continuando estudando a vida do Mashiach em ordem cronológica, o que acontece? Ele volta para Nazaré, depois ele vai para Jerusalém na festa da Páscoa, do Pêssah, e lá ele expulsa os cambistas pela primeira vez do templo. Depois ele vai expulsar de novo futuramente. São duas passagens na Bíblia que mostram Jesus expulsando os comerciantes da fé ali dentro do contexto do templo. Nesse dia, a Bíblia diz que ele purifica ali o templo, ele expulsa os cambistas. E ele também realiza vários milagres, sinais. A Bíblia não relata como aconteceu esses sinais, mas a Bíblia vai falar que as pessoas que estavam ali na festa, naquele dia, que eram muitas pessoas, os judeus iam, né, para comemorar a Páscoa em Jerusalém. Então tinha pessoas ali de toda a região, e eles veem Jesus purificando o templo, e eles veem Jesus fazendo sinais, e então Jesus ele ganha o que? Nome, ele ganha ali uma notoriedade no meio das pessoas. Depois disso ele vai para Cafarnaum, acontece milagres em Cafarnaum. Ele vai para Galiléia novamente, ele prega ali, muitas pessoas crê, porque vê os sinais também que ele faz. Nesse decorrer do tempo, Jesus também, a fama dele chega em Samaria, ele prega ali para uma mulher no poço de Jacó. Samaria toda convida Jesus para estar ali alguns dias, Jesus fica ali com eles alguns dias, e eles falam, agora nós cremos, não só pela mulher, mas por nós ver também o teu ministério. Então Jesus ele começa a ganhar uma notoriedade entre as pessoas. Samaria, nas cidades da Galileia, ele ganha bastante ali repercussão o seu ministério. A Bíblia diz que a fama dele corre.
Mas depois de todos esses sinais, depois de todo esse reconhecimento por várias pessoas na Galileia, em Cafarnaum, em Samaria, a Bíblia vai dizer que ele volta para Nazaré, a cidade que ele cresceu. E quando ele chega em Nazaré, ele vai no templo, vai na sinagoga, perdão. Ele vai na sinagoga no dia de sábado, na onde ele cresceu. E quem estava ali? As pessoas que já viram Jesus há muito tempo, que viram ele crescer, pessoas que sabiam quem ele era, conhecia seu pai, conhecia sua mãe, conhecia seus irmãos, suas irmãs. E quando Jesus ele lê a passagem que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele fala que se cumpriu a profecia, os mesmos que já conheciam, a Bíblia diz que tentam contra a sua vida. E eles não reconhecem que Jesus era o Messias. Eles falam: quem não é esse o filho de José? Não é esse o filho de José? Não está entre nós seus irmãos, suas irmãs, sua mãe? Como que ele diz isso agora? Aí Jesus vai ver como eles o desprezam, né, e o rejeitam. Então, a partir dali, se você ler Mateus capítulo 4, versículo 13, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que após esta rejeição, o Senhor vai embora de Nazaré e ele passa a habitar em Cafarnaum, né? Ele deixa a cidade onde ele cresceu e vai morar em outra cidade. Por quê? Devido à rejeição, ele não ficou perdendo tempo. Ele não ficou lançando pérola para porco ali. Ele não ficou jogando coisa sagrada para quem não tinha interesse em ouvir. Mas ele foi para um lugar onde teve aceitação. Então ele vai para onde? Ele vai para a região onde as pessoas o reconheceram e muitos milagres aconteceram. A gente vai ver, senhores, que isso vai continuar repetindo, né? E ele até mesmo vai dizer para os seus apóstolos, quando entrarem numa cidade, pregar o evangelho, e houverem uma rejeição, era então para fazer o quê? Não ficar ali lançando pérola para porco, nem jogando coisa sagrada para cães, mas era para bater os pés, né, a poeira aí sair da cidade. Nós vamos ver que futuramente, Paulo também, após ser muito desprezado entre os judeus, ele coloca no seu coração, ele entende que não adianta mais ficar lançando pérolas para porco e nem coisas consagradas aos cachorros, aos cães. O que ele faz? Ele diz que voltaria então a sua atenção para os gentios e dali ele parte para os gentios, porque até então Paulo ficava de cada sábado, todos os sábados, né? Ele estava numa sinagoga dos judeus pregando, debatendo com eles e não tendo resultado, não tendo muito resultado, ou não tendo nada de resultado praticamente. Então ele vira-se as costas para os judeus e parte para os gentios. Por quê? Porque muitas das vezes, senhores, é difícil a gente aceitar isso, mas tem pessoas que a sua vida é representada por esses cães e por esses porcos. Eles nunca vão entender o valor das coisas sagradas. Eles nunca vão entender o valor daquilo que Deus muitas das vezes quer para a vida deles. Eles têm o coração endurecido, eles têm a sua forma de pensar, eles têm o seu padrão de vida, eles têm um Deus que eles acham que Deus adapta para o estilo de vida deles, né? Eles não procuram conhecer a vontade de Deus. Eles não procuram entender o que Deus quer para a vida deles. Para eles, o Senhor os aceita e os ama da forma que eles vivem. Bem, na verdade, sim, sabemos que Ele ama a todos, mas Ele não concorda com a atitude de todos. Por mais que Ele amasse os judeus, por mais que o Senhor amava as pessoas de Nazaré, por mais que Paulo, que tinha o sentimento, a mente de Cristo, amava os judeus, eles entenderam que ficar perdendo tempo com quem tem o coração endurecido e se volta contra a verdade, contra a palavra, é perca de tempo. Ficar gastando aí, como diz um ditado brasileiro, né? Gastando vela com defunto ruim. É uma coisa assim, quem saber melhor aí
pode depois até comentar aí. Mas é isso aí, senhores. A gente não pode ficar perdendo tempo tentando explicar verdade e valores para pessoas que rejeitam, para pessoas que desprezam, para pessoas que não querem ouvir a verdade, que não querem ter um conhecimento da palavra, que não querem receber o Senhor Jesus nas suas vidas, né? Quando isso acontecer, a melhor coisa é acatar o conselho do nosso mestre. Não é para nós ficar perdendo tempo com pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, né? Então, que nós possamos aprender que muitas das vezes existirá em nossas vidas circunstâncias, momentos e pessoas que vão aparecer que vai ser perca de tempo ficar jogando coisas consagradas para eles ou lançando pérolas. Por quê? Porque o estilo de vida deles são um estilo de cães e de porcos, né? Eles gostam de viver ao seu modo, de fazer o que eles acham que tem que ser feito, de magoarem, ferirem, matarem, ou seja, eles não terão consideração com ninguém que tentar estender a mão para ajudá-los. Eles sempre vão dar coice, eles sempre vão ter uma atitude ruim contra as ações boas que a gente tentar fazer para eles. Então, quando você chegar nesses momentos, não perca seu tempo, tá? Não perca seu tempo. É melhor obedecer à voz do Senhor. Tem até igreja, tem até pastores, tem até pregadores, tem membros de igreja que também vivem que nem porcos e esses cães, né? Vivem o seu estilo de vida e ai de quem tenta mostrar para eles uma coisa melhor. Eles não entenderão, senhores. E muitas das vezes você vai ter muita dor de cabeça por tentar explicar valores espirituais para quem tem espírito de cão, para quem tem espírito de porco na sua vida. Então, não perca o seu tempo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo aí, com a permissão do nosso Senhor. Deus abençoe a todos.